Fala, casais! Quantas vezes você já tomou uma decisão pelo impulso, sem pensar nas consequências? Tomado pelas emoções, simplesmente decidiu algo que comprometeria a saúde financeira da sua casa? Quantas vezes, na outra posição, você vendo seu cônjuge fazer isso, apenas o julgou e o condenou? Hoje nós falaremos sobre uma parábola que envolve todos nós. Uma parábola redentiva da parte do Senhor para a saúde financeira da nossa casa e do nosso lar. Nós falaremos hoje sobre a parábola do filho pródigo. Nós conversaremos sobre esse assunto tão profundo, de uma maneira tão objetiva, que vai trazer para vocês um novo tempo na sua casa e na saúde financeira do seu lar. Nós estamos na série chamada As Parábolas de Cristo e as Finanças de um Casal, onde nós extraímos das parábolas que Jesus contou princípios e fundamentos financeiros para a nossa vida nos dias atuais. Eu me chamo Vinícius, sou planejador financeiro CFP e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Quero convidá-los, se vocês querem receber conteúdo de investimento com propósito em casal, planejamento e organização financeira de casal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo da saúde financeira do seu casamento, do seu relacionamento, porque de fato isso muda o jogo na vida de um casal. Quando as finanças estão alinhadas, esse casal caminha com mais paz, tranquilidade e alegria no seu relacionamento. Vamos juntos iniciar a nossa parábola sobre o filho pródigo e os ensinamentos que vamos extrair para a nossa vida financeira como casal. Essa parábola está em Lucas, do capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Nesse vídeo nós vamos separar essa parábola em dois momentos. O primeiro momento, o filho que vai embora, e o segundo momento, o filho que fica, fazendo esse paralelo junto com vocês na sua vida financeira e no seu relacionamento. Olha só, no versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança e aí eu vou embora, né? O pai pegou a herança dele, repartiu as suas propriedades e entregou para ele. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aqui nós trazemos um pouco daquele contexto que nós falamos no começo do vídeo. Atitudes impulsivas, atitudes tomadas através do impulso, com o limite do cartão de crédito, com o cheque especial, com o salário, gastando sem planejar, gastando sem se organizar. O recurso chega na mão e você simplesmente vai viver, saciar os desejos da carne, da necessidade, e de repente está ali, ó, de novo, sem ter o que comer, quase se misturando com os porcos para comer o que está disponível ali, as sobras do que um dia você não administrou com sabedoria os recursos. E foi exatamente isso que esse jovem fez. Ele pegou os recursos, recebeu uma grande bênção, uma herança de um pai ainda vivo, mas ele quis essa herança, ele recebeu e ele saiu a desperdiçar. Quantos casamentos você conhece que, ao receber bênçãos financeiras, aumentar rendimento, rentabilidade, lucro, decidiu então o marido buscar as aventuras? A esposa então decidiu não mais tratar esse marido com respeito e honra, e esse casal, com o dinheiro chegando na casa, revelou um coração que buscava desejo e satisfação dos seus próprios interesses, desejos da carne. Foi o que esse jovem estava vivendo. E aí ele viveu, ele aproveitou, ele curtiu, ele desperdiçou todo o recurso. E aí, em um determinado momento, o recurso acabou. Todo recurso tem fim. Todo recurso, por mais que seja maior que seja a quantia monetária, todo recurso financeiro uma hora chega ao fim. E quando chegou ao fim, onde estavam aqueles amigos que rodeavam esse jovem? Onde estavam aqueles amigos que o apoiavam, que o incentivavam? Onde estão os amigos do tempo da riqueza e do desfrute, dos bens? Quando esse jovem perde a sua essência e troca o que é mais importante pelo que é temporário, quando o dinheiro acaba, tudo que é temporário também vai embora. Não permita que na vida de vocês ter mais recurso ou acesso ou recurso ou limites faça com que você troque as suas prioridades, troque o que é mais importante, porque se você trocar aquilo que é passageiro, quando o dinheiro acabar, também vai embora. Toda aquela ilusão de amizades, pessoas querendo bem, só estão pelo interesse. Quantas histórias você conhece assim? E esse jovem experimentou na pele. Esse jovem experimentou na pele.
Como casal, olhe a importância da comunicação de vocês, alinhando as amizades, as prioridades, os ambientes que vocês estão, o quanto isso faz bem para o casamento de vocês, o quanto isso está distanciando vocês dos ambientes novos que vocês estão frequentando, os status que vocês estão vendo, a realidade que vocês estão contemplando. Isso está fazendo bem para o seu casamento e para o seu relacionamento? Olha só o que esse jovem passou. Ele estava ali e ao ponto de acabar todo o recurso, e ele no versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí vem o ponto de redenção da primeira parte do nosso vídeo. A redenção de Cristo para qualquer casal que se arrependa. A redenção de Cristo para qualquer casal e família que verdadeiramente se arrependa e caia em si das besteiras que estão fazendo financeiramente com os recursos. Olha só, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida e tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho a voltar para o meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Essa parábola nos traz a redenção para qualquer casal. Qualquer casal que hoje esteja assistindo esse vídeo. Qualquer pessoa que, independente das decisões financeiras que tenha tomado hoje, talvez você tenha apostado tudo que você tem em tigrinho, em cassinos, em apostas online, em bets, tentando achar a sorte, tentando vencer a vida, tentando enriquecer de alguma forma, e você perdeu tudo o que você tinha em bebidas, em farra, em decisões precipitadas, em golpes. Talvez você tenha perdido tudo aquilo que você teve um dia, mas não perdeu a chance de recomeçar. Esse jovem, ele perdeu tudo que materialmente era possível, mas ele lembrou e caiu em si que ele ainda tinha um pai de bondade, um pai de misericórdia e um pai que o estava esperando de braços abertos. Você pode perder tudo como casal e como família. Vocês como casal podem perder tudo, estar no fundo do poço. Mas se houver o arrependimento genuíno, caindo em si, voltando ao Pai, todas as coisas serão feitas novas na sua história e na sua vida. O Senhor não o chamou para ser empregado, mas para ser filho, para ser amigos do noivo. Então volte ao seu pai, volte correndo, não percam mais tempo, restabeleçam Cristo como centro da sua casa, como no começo do casamento antes existia uma paixão e Cristo os ajudava a tomar as melhores decisões, agora vocês agem independente, de forma a agir e confiar na força do seu próprio braço. Voltem a confiar no Senhor as pequenas e as grandes decisões da vida de vocês. Peçam orientação e direção do Espírito Santo e Ele conduzirá essa nova história financeira na sua casa e na sua família, mesmo que você tenha perdido tudo. Mesmo que você tenha perdido tudo. Então, esse jovem volta e o pai o recebe de braços abertos. Ei, casal, o Senhor está esperando você, o seu cônjuge, de braços abertos. Faça como em Apocalipse, arrependa-se, volte de onde você caiu e recomece a história com Jesus. Ele está te esperando. A sua família é um propósito de Deus e não é a vida financeira que vai destruir isso. Se arrependam. Voltem-se ao Senhor. Deixe que Ele cure as feridas de vocês, dadas desse processo de desperdício, de viver pela carne. Talvez isso tenha gerado muitas feridas. Deixe que o Senhor cure essas feridas e faça nova história na vida de vocês. A segunda parte dessa história, nós vamos pular lá para o versículo 25, onde o segundo filho entra na história. Antes disso, eu vou deixar para você aqui uma recomendação de um outro vídeo da nossa parábola, das 16 parábolas de Cristo que estamos contando aqui e que vai trazer discernimento, luz para o seu relacionamento com base na palavra de Deus. Olha só, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho, o filho mais novo chega, o pai manda fazer uma festa, pegar o melhor cordeiro, música, bagunça, alegria, porque o filho voltou. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, e então chamou seu servo e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Então perguntou: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um servo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que você esbanjou os teus bens com prostitutas, matas novilhos gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado morto. Quantas vezes no seu casamento, pelas diferenças de perfis, forma de pensamento, forma de lidar e pensar com o dinheiro, vocês ficam nessa posição? Um que toma atitude, um que é impulsivo, um que toma decisões e o outro que fica ali, ó, conservadoramente, com medo de cuidar e viver e ser ousado, vivendo com a extrema prudência, a escassez, a avareza no coração, por conta dos recursos, e ali fica numa posição de julgar o outro, de condenar o outro. E quando você traz essa realidade do irmão mais velho e o irmão mais novo para o seu casamento, sendo você aquele que é o irmão mais velho que fica julgando, condenando e apontando o dedo para o seu cônjuge, vocês estão agindo como adversários na vida financeira. E aí, um está remando para frente, o outro remando o contrário. Um está querendo fazer gol e o outro está jogando contra. E vocês estão parados, paralisados na vida financeira, não progride, não avança, não prospera, porque são adversários. Enquanto um está tomando decisões, talvez até inconsequentes, gastando o que não pode, gastando o que não tem, fazendo dívidas loucamente, andando pelo vale, como aquele primeiro jovem, o outro, ao invés de estar olhando com misericórdia, buscando em Deus a restauração, está pronto para condenar, julgar e apontar o certo e o errado. Uma posição de quem sempre está certo e de quem sempre está errado. O Senhor não te chamou dentro do seu casamento para ser o certo e o errado. Não te chamou para ser aquele que julga, aponta e condena, mas sim para aquele que estende misericórdia dentro de casa. Há alegria no seu coração quando seu cônjuge se arrepende. Há alegria no seu coração quando ele reconhece que errou e deseja recomeçar. Há alegria no seu coração quando o Senhor quer fazer nova todas as coisas e espera que você esteja com o coração aberto para isso. O seu coração se alegra quando o seu cônjuge toma uma pequena decisão, ou você já está naquele discurso de isso nunca muda, é fogo de palha, essa pessoa de fato nunca vai mudar. Qual é o seu coração? O do irmão mais velho, que está pronto para julgar, condenar, agredir com palavras, com falas duras, ou daquele que é impossível? Perceba, a redenção de Cristo nessa parábola é para ambos. Ambos precisam encontrar amor, graça, misericórdia, bondade. Ambos precisam de olhos abertos. Aquele que está vivendo inconsequentemente precisa ter seus olhos abertos para se arrepender e voltar ao Pai. E aquele que está dentro de casa precisa também ter seus olhos abertos, percebendo que não precisa se apegar às coisas. A riqueza do seu Pai também é a sua riqueza. Desfrute, mas se alegre quando seu irmão, quando seu cônjuge, quando aquela pessoa que você ama também se arrepender. Para que juntos vocês estejam debaixo do Senhor, soberanamente se curvando ao seu senhorio, se submetendo à sua vontade e recomeçando uma nova história. Essa parábola, ela fala sobre a redenção de um casal. A redenção de um casal que se arrepende, que não julga, não condena, não está pronta a apontar o dedo, mas está pronta a se alegrar, a desfrutar e comemorar aquele que se arrependeu e decidiu voltar. Essa parábola é como uma espada de dois gumes, como diz a palavra. Ela vai falar com o irmão mais velho e com o irmão mais novo, o que foi embora e o que ficou. Agora a pergunta que eu te faço é: o seu coração está pronto para ser tratado ou você é aquele que está julgando certo e errado? E normalmente, quando estamos nessa posição, geralmente nós somos 100% certo e o nosso cônjuge 100% errado. Só que financeiramente, na vida financeira de um casal, não existe isso de eu sou 100% certo e o outro é 100% errado. Ambos acertam, ambos erram e os dois precisam aprender um com o outro, capacitando um ao outro e aprendendo o melhor de cada um, extraindo o melhor de cada um, para então viverem a plenitude do seu propósito e do propósito de Deus nas suas vidas. Então, o primeiro conselho que eu te deixo é: estabeleça novamente o Senhor como o Deus da sua casa. Que você peça a orientação do Espírito para lidar com os recursos de vocês, os limites, os acessos, os relacionamentos, tudo. Que o Senhor seja o centro da sua casa.
Segundo ponto, se arrependam e voltem. Sempre há tempo de recomeçar uma nova história na sua casa, na sua família. Você pode ter 30 anos de casados. Há tempo de viver uma mudança de mente, uma renovação de mente, de entendimento. E então vocês viverem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida financeira. Se arrependam. Voltem ao Senhor, se alegrem com os grandes feitos do Senhor, comemorem a festa que foi feita pelo que vocês se arrependeram e voltaram, e comecem uma nova história debaixo da direção do Espírito e do Senhor na vida de vocês. Quero agradecê-los por essa parábola que trouxe a vocês, trouxe ao meu coração essa redenção para nós começarmos novamente, para recomeçarmos, sairmos do trono do julgamento, da acusação e de apontar o dedo, para nos colocarmos como servos que são misericordiosos, porque precisam da misericórdia também para suas vidas, e então estendem misericórdia ao seu cônjuge, começando pela sua casa. Seja primeiro misericordioso, bondoso, tenha compaixão com as pessoas da sua casa, e então com as pessoas de fora. Quero deixar para você aqui um outro vídeo da nossa playlist das parábolas de Cristo e se inscreva no nosso canal. Lembre-se, juntos vocês são muito mais fortes e o Senhor nos trouxe essa parábola para nos lembrar que a redenção está disponível. Se arrependam, abram os seus olhos e recomecem uma nova história.